Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhasse tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes luarize a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor, para que acalme a confiança predomine nas suas decisões. Quando a cólera a cercasse da sua emotividade, recorde-se do amor, e a suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala, em silêncio, a linguagem de todos os idiomas. Eros. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ajude, nos oriente, nos tranquilize, que nós possamos adquirir as forças necessárias para absorver as lições, o entendimento, o esclarecimento. O Evangelho desse domingo, ele fala dos que muitos são chamados, né? E porque muitos não são escolhidos, né? Jesus nos diz o seguinte, que através da parábola das núpcias, muitos foram convidados, né? Os primeiros, segundo a parábola, vamos dizer, o esclarecimento dos Espíritos, foram os judeus, né? Eles tiveram, através de Moisés, o primeiro contato com os 10 mandamentos, né? E nos 10 mandamentos já havia alguma orientação, né, com relação a como deveríamos, né, nos relacionarmos com Deus e também com o nosso próximo, né? E a relação sempre deveria ser a relação do respeito, né? E com a chegada de Jesus, já trazendo um maior esclarecimento, ele nos fala, né, que é necessário, né, que nós hajamos de maneira mais amorosa diante do nosso próximo, né, querendo o bem, praticando a caridade, agindo com tolerância, com entendimento, né? E a religião, né? Jesus entrou em conflito, porque a religião na época, ela tinha, vamos dizer, o regramento que aqueles que, vamos dizer, que não a cumprissem, poderiam ser punidos, né? E sacrificados até. Jesus não, Jesus em nenhum momento ele prega a violência, ele prega, né, atitudes, vamos dizer, em desfavor do próximo, né? Tem uma passagem no nosso estudo anterior que fala, né, que seria punido, ia ser levado ao tribunal aquele que tirasse a vida do próximo, né? E depois ele segue dizendo que aquele que maltrata, aquele que também age de maneira irada para com o nosso próximo,
também iria ser julgado, né? Então é necessário, né, sempre que nós possamos, né, através das orientações do Evangelho, nós possamos estar nos modificando, né? Esses chamados aqui, como fala a parábola da festa de núpcias, na verdade, ela é uma passagem que é apresentada por Jesus para demonstrar de uma forma alegórica aos irmãos da época, né? Como, né, que deveríamos agir, né? Como que deveríamos agir para estarmos, né, numa condição espiritual melhor. E ele fala, né, ele é bem enfático com relação, né, à veste nupcial, né, ao final, né, que é necessário que haja, né, a veste nupcial, na verdade, é a pureza do coração, né, e também para, vamos dizer, aqueles que seguem a doutrina espírita, é a indicação de que fora da caridade não há salvação, né. E se apresenta, vamos dizer, dois subtítulos aqui, a porta estreita e aqueles que dizem Senhor, Senhor, que ele fala a respeito do porquê, né, que não, como é que diz, não se consegue permanecer, né, no reino dos céus, né. E ele fala que é o seguinte, que muitos não conseguirão porque escolhem, vamos dizer, uma condição, né, que vamos dizer, é mais fácil, né? E aqui ele faz uma citação: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio, vencer suas más tendências, e poucos aceitam isso, né? Repete novamente: muitos são chamados, poucos escolhidos, porque esses não seguem, vamos dizer, o caminho de se redimir com relação às más tendências, né? A gente, muitas vezes aqui ele fala, né, que a gente frequenta os templos, né? E nos templos a gente tem aquele ar respeitoso e tal, né? Tenta ouvir, né, as palavras, né? Mas ao retornar, vamos dizer, ao lar ou mesmo aos negócios, né? Nesta hora a gente foca mais, né, de uma forma mais material e menos espiritual, né? E é nessa hora aqui, né, que essa incompatibilidade, né, no momento que deveríamos agir, né, em favor do nosso próximo, né, compreendendo, entendendo, perdoando, né, nós agimos de maneira negativa, né, e isso nos impede de mantermos, né, uma veste nupcial, como diz o Jesus, né. E que ele fala aqui que é o estado da humanidade, ele é um mundo de expiação. Por quê? Porque o mal domina, né? É um mundo de expiação porque repetimos os nossos erros, as nossas falhas, né? E inclusive tem uma passagem aqui na Porta Estreita que ele fala o seguinte: poxa vida, mas que crimes que a humanidade poderia ter sido culpada para merecer uma sorte tão triste, né? E aí há uma lembrança, né, que quando reencarnamos nós não lembramos do que fizemos, de que forma agimos, né? Deus nos coloca, né, eles falam do cadinho, né, seja na nossa família, ou seja, nos nossos contatos sociais. Ele nos fala que nós precisamos, no caso, entender com o nosso próximo. De alguma forma, no passado, se a gente achasse que, vamos dizer, fosse só uma vida, né, não daria para entender o porquê, né, vamos dizer, de que muitas coisas estejam acontecendo na nossa vida, né? Mas a gente sabe que
pela reencarnação, né? Que alguma coisa fizemos, no presente estamos vivenciando, mas para que nós possamos ter um futuro melhor, né? Para que nós possamos viver realmente essa condição que é o festim, né? Da festa de núpcias, né? Que seria lá na espiritualidade. É necessário que nós plantemos no presente o bem, né? Para que nós possamos usufruir no futuro, né? Aqui ele fala, né? Também na passagem, aqueles que dizem Senhor, Senhor, né? E faz referências muito grandes, vamos dizer, àqueles que participam, de repente, de uma vida religiosa, né? E aí, aqui os Espíritos nos dizem o seguinte: todos proclamam a missão do Cristo, proclamam a missão do Cristo, dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo obedecem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as paixões? São seus discípulos os que passam dias em preces e não se tornam melhores com isso, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, pois assim como os fariseus, eles trazem a prece nos lábios, não no coração. Com a forma podem impor-se aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão: Jesus, Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em Teu nome. Nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós bebemos e comemos contigo. E ele responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, que desmentis vossas palavras com suas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramas o sangue do vosso irmão em meu nome, que fazes escorrer lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é daqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não esperei que a justiça do Senhor dobre-se à multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para que encontrais a graça é a prática sincera da lei do amor e caridade. Então, meus irmãos, essas são as orientações, né? Nós vivemos num mundo em que precisamos diminuir, né, essas nossas ações, né? Precisamos verificar o que nós estamos fazendo, né, quais que são as ações, né, e que estamos praticando diante do nosso próximo, né? Há uma orientação que fala que Santo Agostinho, todas as vezes que ele encerrava o dia, ele passava e verificava se não teria cometido algum deslize, alguma falha perante o nosso irmão, o nosso próximo. Kardec nos diz sempre, né, que o espírita, verdadeiro espírita, é aquele que, vamos dizer, se esforça para melhorar, né, o seu entendimento, o seu esclarecimento. Temos passagens também de Chico Xavier, quando estava fazendo os estudos, né, da codificação. Ele fala que a cada leitura que se fazia do livro dos Espíritos ou qualquer outro livro que estivesse estudando, algum esclarecimento a mais aparecia, né? Se apresentava, né? Já tinha passado por aquela citação e algum esclarecimento aparecia, né? Ou mesmo através da troca, né, de ideias, né, nos estudos, vinham de uma forma de esclarecimento. É necessário que a gente
procure, vamos dizer, nos escritos dos Espíritos, né, através do livro dos Espíritos, através do livro do Evangelho, sempre uma verificação se estamos agindo como verdadeiros cristãos, né? Esse capítulo aqui, ele é cheio de advertências, né? Que somos chamados, mas se não atendemos às orientações do Cristo, com a prática da caridade, com a prática da benevolência, com a prática do bem, né? Avaliemos as nossas orientações de vida, né? Acabaremos achando que estaremos numa condição para dizer Senhor, Senhor, né? E é nessa hora que Jesus vai dizer, olha, não te reconheço ainda, né? Não reconheço você para essa condição. Mas como diz eu vi uma harmonização hoje, né? No livro Pão Nosso, e lá ela diz que Jesus é paciente, Ele espera por nós todo o tempo. Então que Deus, nosso Pai, nos alimente com as suas orientações, que nós possamos, né, como se fosse vencer um vício, como do cigarro, como da bebida, ou mesmo como defeito, que nós possamos vencer, né, através do trabalho, da nossa vontade, que nós possamos vencer essa imperfeição, para que possamos, em algum momento nas nossas vidas, merecer, né, estarmos no festim, né, festim juntamente com Jesus, justamente com os bons espíritos. Que Deus abençoe a todos. Sempre é uma orientação complementar, que apesar de nós termos recebido as vacinas, né, nos cuidemos, meus irmãos. Continuem com máscara, continuem praticando o distanciamento, mas, né, sempre pedindo a bênção ao nosso irmão, ao nosso próximo, né, e que para que nós, em algum momento, né, com a misericórdia de Deus, nós possamos voltar à nossa condição, né, amorosa, com mais contatos aos nossos irmãos. Que todos tenham um bom domingo, muita paz a todos. O estudo de hoje é sobre os itens 10 a 16 do capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos falar dessas passagens ponto a ponto. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras. Eles disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Nessas palavras de Jesus, encontramos um significado que todos que conhecem o Evangelho de Jesus e não praticam de acordo com o preceito evangélico, o que tiver recebido mais conhecimento e não tiver aplicado, será mais punido do que aquele que não tem conhecimento dos ensinamentos do Evangelho. O estudo do Evangelho tem que ser significativo para nós espíritas, para que possamos promover a nossa reforma íntima,
todas as mudanças significam grandes esforços, pois precisamos ter a exata noção de nosso comportamento e como fazer para melhorá-lo. E a lição ainda diz que aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então Jesus deixa nessa passagem que, de acordo com o estado evolutivo atual, torna-se por vezes impossível fugirmos de uma situação de erro. E a evolução é o nosso despertar da consciência, que pode abrir para nós muitas oportunidades de melhoria, como o autoconhecimento de nossos pensamentos e ações, evitando as situações de exacerbação da nossa inferioridade. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele que mais coisas se haja confiado. Jesus deixa muito claro que todos que possuem o conhecimento, não só os espíritas, mas os adeptos de todas as religiões, que têm o maior preceito a caridade e a busca do bem viver, através de uma convivência pacífica entre os nossos irmãos. Muitos têm o conhecimento da doutrina, mas não permanecem no aprendizado, com medo do compromisso. Muito saber significa muito a realizar, mas todos seremos cobrados pela má vontade de buscar a evolução moral, seja em que religião for. No item 11, no momento mais marcante na lição que Jesus dá aos fariseus, fariseus eram membros de uma seita judaica surgida no século II a.C., que se caracterizava pela observância exageradamente rigorosa das prescrições da lei escrita. Eles perguntam a Jesus se são todos cegos, e Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o pecado. Jesus quer nos chamar a atenção para a direção dos nossos olhos. Se olharmos as coisas com segunda intenção, com maldade, com desconfiança, então estaremos pecando. Por outro lado, quando ampliamos a nossa visão para as coisas do Espírito, vamos nos tornando cegos para a cobiça de coisas materiais, para o erro, para o desvio com relação às leis naturais. É por isso que ele diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado. O Espiritismo veio abrir a nossa visão para a nossa visão de mundo, para que pudéssemos enxergar além dos aspectos puramente físicos, pois ensina-nos que o verdadeiro mundo não é este, mas o mundo espiritual. Vasculhando os textos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar sempre respostas para todas as nossas dúvidas. Aprenderemos que não vivemos uma única vida e que o sofrimento pode ter suas causas nesta como em outras existências, o que nos traz um verdadeiro consolo para as nossas dores. Dar-se-á aquele que tem.
Analisando essa afirmativa, sem a profundidade necessária, poderemos questionar onde estaria a justiça divina, dando mais àquele que já tem e tirando daquele que não tem. Mas os ensinamentos de Jesus são toda bondade e misericórdia, né? A vida nos retorna de acordo com o que cada um de nós oferece, pela lei da causa e efeito. Recebemos a todo instante respostas em consonância com as construções presente e passado, não como privilégio, mas por merecimento. Dar-se-á a paz a todo aquele que já tenha a consciência tranquila e que, apesar dos conflitos e dramas externos, o seu mundo íntimo não se altera. Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem ganhará cada vez mais oportunidades de aprender e fazer o bem. Por outro lado, quem desperdiça o tempo, os recursos, não usa os seus talentos para a sua evolução e em benefício comum, ser-lhe-á tirado as oportunidades de fazer o bem, poderá perder os recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a encarnação. Por isso Jesus recomenda que perseveremos no bem. Quanto mais disciplina, esforços e renúncias em prol da obra da nossa regeneração, maiores serão os ganhos de paz, saúde, prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados na nossa missão. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não basta apelar para Jesus, exclamando: Senhor, Senhor, quando não seguimos o Evangelho por ele ensinado. Não adianta implorar ajuda se não buscamos nos melhorarmos e nos superar, não sermos caridosos e nem indulgentes com os nossos semelhantes. Não somos cristãos verdadeiros se apenas nos regozijamos com atos exteriores de devoção ou se nos encastelamos nas muralhas do egoísmo, do orgulho e de outras paixões degradantes, ou não fazemos nada para nossos semelhantes. Na pergunta número 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, portanto, nós podemos não fazer o mal ou acharmos que não estamos fazendo mal, mas se nós não fizermos o bem com todas as forças, se nós não procurarmos ajudar nossos semelhantes, não olharmos para o nosso irmão com caridade, nós não estaremos praticando o bem.
Nessa pandemia, temos vivido e convivido com o sofrimento a nível mundial. E quantas oportunidades de trabalho tivemos e ainda temos, para minimizar e amparar os nossos irmãos à nossa volta. São com essas ações no bem que estamos colocando em prática de como é ser cristão. Aproveitamos, então, essa encarnação da melhor forma possível. Que sejamos a árvore que produz os bons frutos e cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma boa parte do mundo. E assim agradeço a todos e desejo um bom domingo a todos vocês, meus irmãos. Agradeço a Casa União com Jesus, a oportunidade, e que a espiritualidade, Mestre querido Jesus, os espíritos de luz amigos, nos ampare sempre. Graças a Deus.